nesse momento, né, a gente seja mais enriquecido mais ainda através da reflexão na Bíblia e no espírito de profecia. Nós temos algumas orientações aqui do espírito de profecia que são incríveis, que são maravilhosas. Realmente, a irmã White foi inspirada pelo Espírito Santo ao escrever esse livro, Eventos Finais, e passar para nós essas informações tão úteis, tão maravilhosas para a nossa vida espiritual. Antes de lermos aqui a Bíblia e eu destacar aqui algumas orientações que foram passadas, obrigado, querida irmã Javane. Estou muito bem, me sinto muito bem aqui com vocês. Antes de nós irmos ao conteúdo, vamos fazer uma oração, vamos pedir a Deus que fale conosco através da palavra, fale conosco através desses textos da irmã White, do Espírito de Profecia. Então, convido você a fechar os seus olhos e vamos pedir a bênção sobre esse momento que nós vamos ter agora. Oremos. Senhor Deus, nós entramos mais uma vez em Tua presença e nós pedimos a Tua bênção sobre o estudo da palavra. Que o Espírito Santo, ele opere em nós através da palavra, por meio da palavra, nos vivificando a alma e santificando o coração. Nós pedimos essa bênção em nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema do... Vocês estão me ouvindo? Está todo mundo ouvindo aí? Ok. Queridos, o tema que nós vamos apresentar hoje dos eventos finais é estilo de vida e atividade do remanescente. Estilo de vida e atividade do remanescente. Coisa maravilhosa, coisa de Deus para nós mesmos. Eu quero ler um verso que é muito conhecido dos irmãos, mas eu vou ler aqui a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. A palavra de Deus diz assim, né? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Fazei tudo para a glória de Deus. O apóstolo Paulo ele apresenta aqui um princípio que deve guiar todos, com todas as letras maiúsculas, todos os aspectos da vida. O princípio geral de que toda a ação do crente deve ser para exaltar e glorificar a Deus. Isso aqui é um princípio geral. Toda a ação do crente deve ser para exaltar e glorificar a Deus, não é? Então aqui quando ele diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, deve ser para quê? Para a glória, para a honra, para a exaltação do nome de Deus. Com base nessa leitura, eu vou destacar aqui o que a irmã White fala sobre estilo de vida. Irmãos, queridos, eu sei que aqui tem muitos líderes de igreja, muitas pessoas envolvidas, muitos irmãos envolvidos na obra de Deus, com certeza absoluta. Esse assunto de estilo de vida não é um assunto simples, é um assunto muito importante. Estilo de vida, né? E a irmã White fala aqui de um estilo de vida de uma forma maravilhosa. A começar aqui pelo primeiro item, que é inteira confiança em Deus. Inteira confiança em Deus. Ela diz assim, olha, o intenso anelo de ver a igreja impregnada de vida tem de ser temperado com a inteira confiança em Deus. Todos nós queremos uma igreja viva. Ninguém quer uma igreja morta, ninguém quer uma igreja morna. Nós queremos uma igreja viva. Mas aí a Ellen White diz assim, olha, todo aquele que deseja ter uma igreja viva deve estar temperado com a inteira confiança em Deus. O que quer dizer isso? Deus vai dar o crescimento. Coloque seus olhos mais em Deus do que em você mesmo. Não é? Nessa parte, Ellen White ainda comenta o seguinte,
que mesmo se os grandes líderes da igreja, os grandes homens, as grandes mulheres, por alguma razão deixar de existir, a igreja de Deus ela vai continuar avançando. Então, não limite a você o crescimento da igreja. É Deus que dá o crescimento. Coloque a sua confiança em Deus, inteiramente em Deus, para que você possa viver uma igreja reavivada, uma igreja impregnada de vida, né? Inteira confiança em Deus, irmãos. Então, independente de como está a sua igreja, a avaliação que você vê da sua igreja, confia em Deus, né? Confia em Deus e procure colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Queridos, um outro aspecto sobre estilo de vida, né? Primeiro, a confiança em Deus. Um outro aspecto sobre estilo de vida que a irmã White menciona aqui é o culto familiar. Culto familiar. Outro detalhe muito importante. O culto familiar. Ela diz assim, olha, à noitinha e pela manhã, uni-vos aos vossos filhos no culto a Deus, lendo sua palavra e cantando o seu louvor. Às vezes, não é fácil fazer um culto familiar. Uns acordam mais cedo do que outros. Você, adulto, você já acorda cedo, já vai ler sua Bíblia, sua lição da escola sabatina, você vai se organizar espiritualmente. Mas e o cônjuge? E os filhos? Será que você está apoiando eles no culto, na devoção, no crescimento espiritual? Então é importante, irmãos, a gente ter culto familiar. E aqui Ellen White ainda diz o seguinte, olha, irmãos, ouça o que Ellen White diz. Sejam os períodos de culto familiar curtos e espirituais. O culto familiar não precisa ser longo. Se ele for longo, pode se tornar enfadonho, cansativo. Então, veja, ela diz o seguinte, que o culto familiar deve ser curto e espiritual. Um louvor, oração, e ela diz assim, olha, decorai versos da Bíblia, de maneira assim que todos possam participar. E na questão do horário, ela diz aqui, olha, à noitinha e pela manhã. Mas às vezes, de repente, você pode não conseguir os dois horários, mas que você consiga pelo menos um. Você reunir a sua família para orar, reunir a sua família para estudar a palavra de Deus. Somente para reflexão. Eu não quero que ninguém levante a mão para me responder essa pergunta que eu vou fazer. É apenas uma pergunta para reflexão. Você tem realizado o culto familiar na sua casa? Você tem se esforçado para ter um culto familiar? A sua família ali orando, buscando ao Senhor? Se sim, amém. Que Deus abençoe você e que você continue. Mas se não, peça a Deus e se organize para você realizar o culto familiar. É desafiador. Às vezes os horários às vezes os horários se chocam, mas se organize para realizar o culto familiar. Buscar a Deus em sua família. Um outro item destacado aqui, irmãos, olha, confiança em Deus, olhar mais para Deus do que para você mesmo, culto familiar, né? E outro item aqui que é destacado é o seguinte, ter cuidado com a associação com o mundo. Aí Ellen White diz assim, olha, não devemos coligar-nos a pessoas mundanas para não ficar imbuído de seu espírito, aquele espírito mundano, carnal, duro, resistente às coisas de Deus, né? Ellen White diz assim, olha, não devemos coligar-nos a pessoas mundanas para não ficar imbuídos de seu espírito. Depois ela diz assim, ao mesmo tempo, porém, não devemos ser como os fariseus e manter-nos afastados delas. Aí eu fiz uma interrogação. E agora? Ela diz que a gente não deve se coligar com as pessoas mundanas.
Depois ela diz assim, a gente não deve ficar afastado das pessoas do mundo. E agora? Só que no mesmo parágrafo, ela responde a esse aparente contradição. Ela diz assim, olha, devemos unir-nos a outras pessoas, uma vez que não sacrifiquemos princípios. Entende? Devemos unir-nos a outras pessoas, uma vez que não sacrifiquemos princípios. Então, na nossa família, às vezes, nem todos são comum a mesma fé. Mas não é por causa disso que a gente não vai ter um almoço em família. Não é por causa disso que a gente não vai poder almoçar com alguns amigos. Mas ali a gente não deve sacrificar princípios. Seja palavras, seja alimentação, seja comportamento. Está entendendo? Porque a gente não pode ficar distante dessas pessoas mantendo uma atitude legalista, separatista, entendeu? Nós precisamos ganhar as pessoas para Cristo. E às vezes não é somente ganhando pessoas para Cristo através de um estudo bíblico, mas do comportamento, da maneira que nós tratamos. Nós não podemos nos aliar às pessoas e ter o mau comportamento que as pessoas que não temem a Deus têm. Aí ele vai dizer assim, fique longe disso. Mas nós devemos estar perto das pessoas para ganhá-las para Cristo. E, assim, irmãos, a gente ou influencia ou é influenciado. Certo? Que a nossa influência seja sobre as pessoas que precisam de Cristo. E não a influência da pessoa que está longe de Cristo sobre nós. Não a influência da pessoa que não teme a Deus sobre nós. Mas a nossa influência sobre elas. Certo? Que nós possamos estar em associação com as pessoas, mas sem sacrificar os princípios bíblicos. Amém? Amém. Que Deus abençoe. Vou caminhando aqui para alguns outros pontos aqui que eu destaquei. Queridos, olha o que a irmã White fala sobre recreação, lazer, diversão. Coisa muito interessante também. Ela diz assim, olha, é privilégio e dever dos cristãos procurar refrigerar o espírito e revigorar o corpo mediante inocente recreação. Recreação, lazer, é bom demais, a diversão, você se divertir, você sorrir, você brincar, você se alegrar, é ou não é bom? Quem gosta de lazer aí, dá um ok aqui para mim, um like bom aqui para mim aqui, ó. Lazer, bom demais, né? É muito bom o lazer, é muito bom a diversão, certo? Mas a gente deve cuidar, a gente deve observar se nossa recreação, se nosso lazer está exaltando a Cristo. Se o nosso testemunho está sendo um bom testemunho no lazer, a gente tem que se preocupar com isso, certo? Não é porque a gente está no momento de lazer, de diversão, de brincadeira, que a pessoa vai deixar de ser cristão, né? E aí ele vai dar uma dica maravilhosa, irmãos. É por isso que eu digo, é dica de Deus para nós. Olha, a gente tem que recrear, tem que ter lazer, tem que se alegrar. Aí ela diz assim, olha, toda recreação que se pode pedir sobre ela a bênção de Deus não será perigosa. Se o seu momento de lazer, você pode pedir a bênção de Deus sobre ele, você pode orar por ele, você tendo uma sensibilidade espiritual. E você pode orar sobre aquela recreação, ela não é perigosa. Aí ela diz assim, olha, mas toda diversão que vos torne inaptos para a oração particular não é segura, mas perigosa. Então, toda recreação que no final dela você não consegue falar com Deus, aquela recreação ela é boa para o cristão? A recreação que no final dela você não consegue orar, você não consegue falar com Deus, então esse tipo de recreação é perigosa. Esse tipo de recreação está afastando a gente de Deus. Existem inúmeras recreações maravilhosas que nós podemos desfrutar.
Mas aquele lazer, aquela diversão que nos torna inaptos para a oração particular, esse tipo de oração é pecaminoso, perdão, esse tipo de recreação é pecaminosa, né? E pode causar grandes males para a nossa vida espiritual. Tomemos cuidado com o nosso lazer, nossa recreação, né, irmãos? Irmãos, um outro item que eu li de várias outras dicas que ele vai dar nesse capítulo, outra dica muito interessante que falou ao meu coração e que eu quero compartilhar com vocês também é a questão da música, do louvor. Olha, irmãos, olha, presta atenção aqui, olha. Eu acho que de todos esses itens, não, todos são maravilhosos, né? Eu estou destacando aqui aqueles que mais chamou a minha atenção. Eu quero falar sobre a questão do louvor. Irmãos, louvar é adorar. Às vezes a gente fala assim, olha, vamos ter os momentos prévios. Aí vamos louvar. É como se aqueles momentos prévios não fossem adoração. Desde o momento que a gente já começa o louvor na igreja, ali já começou o momento de adoração. Então, a gente deve cuidar para naquela hora que começar o louvor, a gente louvar. Tá tendo um louvor congregacional lá e a pessoa está pensando em outra coisa no mundo, ou então tem um grupinho lá resolvendo alguma coisa e diz, não, está no momento de louvor, deixa na hora de começar a programação. Não, começou a adoração ali, né? E uma vez, uma pessoa falou algo que eu achei muito interessante. Olha, a pessoa disse assim, olha, no céu, na eternidade, a gente não vai fazer mais arrancada missionária, a gente não vai dar mais estudo bíblico, a gente não vai estar envolvido com várias outras coisas que a gente faz aqui hoje na igreja. Mas uma coisa a gente vai fazer por toda a eternidade, é louvar a Deus. É louvar a Deus. Então o louvor, ele começa aqui e se perpetua pela eternidade. Então que nós possamos levar mais a sério essa questão do louvor. Quando a gente estiver na igreja ou nesse momento aqui, é para louvar, vamos louvar, né? Às vezes a pessoa, por alguma situação, precisa resolver outra, mas não é o mais indicado. Que o Espírito Santo sempre toque em nosso coração e nos incomode quando a gente estiver na igreja e não estiver louvando no momento do louvor, né? Que nós possamos estar voltados com o nosso coração para adorar a Deus através do nosso louvor. Tem a música especial, que é aquela música solo ou um dueto. É bom, mas quando a pessoa lá está louvando lá sozinha, ela está adorando. Mas quando todos nós estamos louvando, naquele louvor congregacional, louvor de toda a igreja ali, todos estão adorando. Então é importante a gente considerar com muito cuidado o louvor na igreja. Momentos prévios não. O louvor não é aqueles momentos prévios para a gente resolver alguns probleminhas, alguns contratempos que teve, não. Louvar é adorar. E isso a gente precisa estar bem, tomar bastante cuidado com isso. Que o Espírito Santo nos convença, né? Não sou eu que vai convencer, mas é o Espírito de Deus. Que o Espírito Santo possa nos convencer. Irmãos, um outro item aqui, já partindo para o final, que eu quero destacar, é que é, exaltar a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ela deve predominar em nossa adoração. A Bíblia Sagrada, né? Ela diz assim, é por meio da palavra, não de sentimentos ou de exaltação, que precisamos influenciar as pessoas a obedecer à verdade. Podemos permanecer em segurança sobre a plataforma da palavra de Deus. Queridos, nós estamos vivendo os últimos dias da história desse mundo. Jesus está voltando. E muitas pessoas querem ser cristãos sem a palavra de Deus, ou então fundamentado em achismo. Eu acho assim, eu penso assim. Mas nós devemos estar fundamentados no assim diz o Senhor, a palavra de Deus, dentro do contexto, certo? Corretamente, dentro do contexto bíblico, da maneira correta, dentro da palavra de Deus, né? Que a Bíblia Sagrada seja a nossa norma de fé, de conduta, de prática. Que nós possamos estar estudando a Bíblia diariamente, aprendendo da palavra de Deus, decorando versos da Bíblia, passagens da Bíblia e também
pregando a palavra de Deus. Quando você for pregar, eu sei aqui, eu tenho vários líderes aqui, sei, se você for pregar, pregue a Bíblia, pregue a palavra de Deus. O humor é bom. Humor. Mas só que nem todas as pessoas sabem fazer humor no púlpito. Eu mesmo não sei. Então, às vezes, a pessoa vai fazer humor lá no púlpito, fica contando piada, fica contando uma história que não tem nada a ver. Prega a palavra de Deus, prega a Bíblia Sagrada, dentro do contexto, baseada naquele verso da Bíblia e outros versos que apoiam o Espírito de profecia. Prega a palavra de Deus. E que a palavra de Deus, toda a palavra de Deus, ocupe cada vez mais lugar em nossa vida. Aqui, irmãos, foram algumas dicas que o Espírito de Profecia nos passa sobre estilo de vida. Que Deus possa nos abençoar nessa jornada espiritual. Eu quero compartilhar um último verso da Bíblia com vocês antes da gente fazer uma oração. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Por favor, encontre na sua Bíblia o livro de Deuteronômio, capítulo 23. Deuteronômio, capítulo 23, verso 14. Deuteronômio, capítulo 23, verso 14. Tenha em mente que o tema que nós estudamos hoje foi estilo de vida e atividade do remanescente. Aqui em Deuteronômio 23, verso 14, a palavra diz assim: porquanto o Senhor, teu Deus, anda no meio do teu acampamento para te livrar e para entregar-te os teus inimigos. Portanto, o teu acampamento será santo, para que ele não veja em ti coisa indecente e se aparte de ti. Irmãos, aquelas famílias lá de Israel, lá no deserto, estavam em acampamentos. E hoje nós estamos em nossas casas. Tanto lá no acampamento, quanto para os nossos dias hoje, Deus nos chama para que nossa casa, nosso acampamento seja santo. Que Deus possa andar em nosso meio, em nossa casa, e que Ele possa encontrar um povo santo. Santo não é perfeito. Santo é ser separado para Deus. Que Deus nos abençoe em nossa caminhada com Ele. Que a gente possa estar crescendo espiritualmente. Que a gente possa estar se posicionando ao lado de Deus, ao lado de Cristo a cada dia. E retirando de nossa vida, de nossa casa, de nosso computador, de nosso celular, tudo aquilo que seja que não vai, que seja contrário à vontade de Deus, que seja contrário à santidade de Deus. Deus é santo e ele se manifesta também no meio de um povo, no meio de uma família de santos, de pessoas separadas, que aguarda a volta de Jesus. Que Deus abençoe a todos e nos dê um dia lindo, um dia excelente, um dia maravilhoso e poderoso. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Muito obrigado, pastor Alex. Mas unidos em pensamento, unidos, Senhor, na devoção, Santo Deus, nós pedimos para que o Senhor nos santifique, que o nosso estilo de vida, Senhor, seja segundo a Tua vontade, que o nosso ego, o nosso eu, possa estar submetido à Tua vontade, Senhor, de maneira que possamos manter a nossa confiança em Ti, de maneira, Senhor, que possamos estar com o Teu poder, nos organizando nossa casa, nossa família, para ter um momento de devoção em família, um culto familiar, onde todos podem ali, Senhor Deus, participar desse momento na Tua presença. A família que ora unida permanece unida. Que o Senhor nos abençoe nesse propósito do culto familiar. Nos ajuda também, Senhor Deus, a viver no mundo, mas sem ser no mundo, sem ser do mundo. Que nossos relacionamentos interpessoais, que todo o nosso relacionamento com as pessoas, que nós possamos estar firmes nos princípios bíblicos, Senhor.
Não permita, não nos deixe, ó Deus, abandonarmos a Ti, influenciado por pessoas que não Te amam, nem temem o Teu nome. Senhor Deus, nos abençoa também, Pai querido, na nossa vida de adoração a Ti com relação ao louvor, a exaltar o Teu nome, Senhor. E que a Tua palavra ela esteja no cerne de nossas vidas. A Tua palavra, o assim diz o Senhor, que possa, Senhor Deus, conduzir nossas escolhas, nossas decisões, nossas ações. Abençoa cada participante desta madrugada com Deus. Que o Espírito Santo, Senhor, nos renove espiritualmente, possa vivificar a nossa alma e santificar o nosso coração. Nos conceda um bom dia e nos dê, ó Deus, a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Pastor Alex, muito obrigado. Para todos, que Deus abençoe. A nossa gratidão, pastor, pela mensagem desta madrugada. Amém. Deus continue abençoando o seu ministério, sua casa, sua família. Amém. Queridos, lembre-se sempre, viu? Eu oro por você, você ora por mim e Deus age por todos nós. Um grande abraço, um ótimo dia, que a paz e a graça do nosso Deus esteja com todos. Pastor Alex, Amém. um abraço do grupo aí para o Senhor, Deus te abençoe ricamente, viu? Muito obrigado, querido. Um abraço para vocês também. Vamos juntos. Esqueça tudo ao redor, pra que nada me venha impedir. Do teu trono a graça fluir, em meu ser transformar pelo amor, que do alto de são todos os que aqui estão, bem unidos estar em oração. Vem, Senhor, elevar os que diante de ti hoje estão, em espírito procurando o mundo deixar. Em meu ser transformar pelo amor, e do alto de mano, Senhor, possam todos os que aqui estão.